Atos capítulo 4, a partir do versículo 13. Você que já achou, vira para o irmão que está perto de você que não achou ainda e diz, ó, já achei, você nem achou. Atos 4, versículo 13. A Bíblia diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. Não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, julguem vocês mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Versículo 20: pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Repita comigo: pois não podemos deixar de falar, do que vimos e ouvimos. Mais uma vez: pois não podemos deixar de falar, do que vimos e ouvimos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem por título: uma geração que não se cala. Você quer fazer parte dessa geração, sim ou não? Sim. Eu quero encerrar esse tempo do mergulhando e as minhas ministrações aqui com essa mensagem, porque eu acredito que todas as vezes que nós nos colocamos na posição de receber de Deus, ouvir da palavra, buscar a presença do Senhor, nós vemos algo e ouvimos algo, sim ou não? Sim. Nós temos um encontro com Jesus. E é maravilhoso nós termos esse encontro aqui nesse lugar. Mas nós precisamos entender que nós estamos tendo esse encontro com Jesus para conduzir pessoas que ainda não tiveram esse encontro a essa intimidade e esse relacionamento com Ele. Em outras palavras, Deus me dá e te dá a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo, para que eu e você possamos pegar essa mensagem e levar para as pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, para que eu e você possamos nos tornar um instrumento de Deus, um canal de Deus, amém? Amém. E é por isso que eu queria que esse versículo 20 ficasse guardado no seu coração, que nós pudéssemos sair desse lugar dizendo: pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso ficar com essa experiência apenas aqui, para mim, na minha vida. Quantas vezes a gente resume o caminhar com Deus em ver e ouvir algo da parte de Deus? Quantas vezes a gente resume ou reduz a nossa caminhada com Deus em ter uma experiência com Deus? Mas eu quero dizer para você que o que esse texto está falando para mim e para você é que o nosso caminhar com Deus, ele não para em ter um encontro com o Senhor. O teu caminhar com Deus, ele não pode se resumir a isso, ele tem que continuar. O teu caminhar com Deus tem que ser uma experiência com o Senhor, ter um encontro com Ele, mas levar outras pessoas a ter esse encontro também. Levar outras pessoas a ter essa experiência também. Você tem que falar, querido, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Você tem que abrir a sua boca e deixar a sua vida ser um instrumento e um canal de Deus para levar as pessoas a esse mesmo contato com Deus que você teve. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos nos tornar essa geração que não se cala. E quando nós lemos o texto de Atos no capítulo 4, o contexto aqui é um contexto de perseguição. Pedro e João, eles haviam sido usados por Deus para curar um homem. Um homem que estava, no caso, ali na porta do templo. E quando eles foram entrar no templo, eles viram aquele aleijado e ele pedia esmolas. E Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Naquele momento, você consegue perceber, Pedro e João foram um canal de Deus, eles foram um instrumento do Senhor. Eles falaram para aquele homem: olha, eu sei que você está procurando prata e ouro. O problema é que prata e ouro resolve o teu problema do dia, resolve o teu problema imediato, mas não resolve o teu problema verdadeiro.
A prata e o ouro pode te dar uma refeição hoje, rapaz. Mas o que você precisa é daquilo que vem do céu, é aquilo que vem de Deus. É por isso, em nome de Jesus de Nazaré, que eu te ordeno, levanta e anda. O cara estava mendigando uma esmola e acabou recebendo um milagre. Pedro e João foram um canal de Deus para aquele milagre acontecer. E eles não fizeram isso no poder deles. Eles fizeram isso no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Você compreende que há uma autoridade de Deus sobre você? Amém. Há uma unção de Deus, que é o Espírito Santo, sobre você. Que o mesmo Pedro e João que fizeram lá, naquele dia, um milagre, por causa do poder de Jesus que estava sobre a vida deles, isso também pode ser repetido, multiplicado na sua vida, porque o mesmo poder é sobre você. Quantas pessoas no nosso caminho a gente encontra que também estão aleijadas, talvez não aleijadas fisicamente, mas estão aleijadas na vida. Você tem amigos, você tem primos, você tem parentes, você tem pessoas na sua família, você tem colegas do seu trabalho, você tem amigos da tua escola, você tem pessoas na sua faculdade, na sala da tua faculdade, que estão também aleijadas. Aleijadas no sentido de que não conseguem andar na direção dos propósitos de Deus. Aleijadas porque não conseguem progredir na vida, não conseguem crescer e se tornar tudo aquilo que o Senhor as chamou para ser. Elas estão paralisadas, de alguma forma doentes, disfuncionais. E Deus quer usar você, para você ser um instrumento de cura, para a sua vida ser um canal de transformação. Quando Pedro e João passaram por aquele homem, eles podiam ter ficado indiferentes ao problema dele. Eles podiam ter passado batido, ter dito, você está querendo esmola, problema teu, a gente não tem nada aí para te dar, fica aí. Mas eles pararam, eles amaram aquela vida, eles se importaram com aquela vida, eles se preocuparam com aquele alguém. Você sabe qual é o grande problema hoje da igreja? Indiferença. O grande problema de muita gente que conhece Jesus é indiferença. É porque para muitas pessoas que andam com Jesus, conhecer Jesus é o suficiente. Se eu conheço a Deus, já basta. Se eu estou caminhando para o céu, já basta. Eu estou muito bem, obrigado, estou satisfeito. Esse é o nosso problema. A gente não fala mais de Jesus, a gente não é mais canal de transformação, porque a gente se acostuma ou se acostumou em ver os aleijados do nosso caminho e não oferecer a eles a cura que só Jesus pode dar. A gente vai se acostumando, querido. A gente deixa de ser canal de transformação por causa desse problema, dessa desgraça chamada indiferença. A gente fica indiferente. A gente deixa passar batido. É assim mesmo, o mundo é assim, as pessoas são assim, não tem jeito, não tem remédio, não tem solução. Teve remédio para você, teve conserto para você, por que é que não tem para ele? Nós precisamos ser um canal do Senhor. E aí, quando Pedro e João, eles olham e amam aquela vida e são um canal de transformação para aquele homem, e ele é literalmente curado. A Bíblia diz que ele dá um salto, ele se põe em pé, e o milagre começa a se espalhar, o pessoal começa a ficar sabendo do milagre. Aí o Sinédrio, as autoridades religiosas da época, eles convocam Pedro e João e pedem uma satisfação. Como assim? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque você sabe que a gente não me incomoda ao inferno quando a gente vive uma vida diferente. Uma vida indiferente, uma vida onde eu não me preocupo com ninguém. Mas quando a gente começa a ser um canal de transformação, quando a nossa vida começa a repercutir na vida das outras pessoas, quando Jesus começa a ser algo que sai de mim para abençoar as outras pessoas, o inferno se incomoda. Aí a gente vira uma ameaça para o diabo, você está entendendo? Aí o Sinédrio se incomoda. O pessoal fica incomodado com Pedro e João, como assim? Vocês agora estão curando também o pessoal? Aí pede a satisfação, convoca Pedro e João, eles chegam lá no Sinédrio, e eles fazem uma entrevista, no nome de quem, na autoridade de quem vocês estão fazendo esse negócio todo? Aí Pedro e João vão falar, olha, vocês não estão entendendo, a gente está fazendo isso na autoridade de Jesus de Nazaré, foi ele quem nos enviou, foi ele quem nos comissionou para fazer isso. E aí Pedro e João aproveita e começa a falar de Jesus naquele lugar. Porque as autoridades religiosas também precisavam de Jesus. Não era só o pessoal aleijado, os religiosos também precisavam de Jesus. E aí, eles começam a falar de Jesus, a proclamar Jesus, no meio daquele sinédrio. E o texto que eu li com vocês, do versículo 13, começa dizendo assim: vendo a coragem de Pedro e João. Vendo a coragem de Pedro e João. Escuta uma coisa. Eles foram convocados para o Sinédrio. Eles foram convocados para estar diante daquelas autoridades religiosas. Ou seja, o correto era eles ficarem caladinhos, pedir perdão, desculpa por aquilo que aconteceu,
e ir para casa seguro e satisfeito. Mas eles não fizeram isso. Eles confrontaram aquelas autoridades. Eles confrontaram aquela estrutura toda por causa do nome de Jesus. Olha a coragem deles. A primeira coisa que eu quero dizer, se você puder guardar no seu coração, eu queria que você guardasse algumas características de uma geração que não se cala. E a primeira é essa: a coragem de anunciar. Diga comigo, coragem de anunciar. Vendo a coragem de Pedro e João, eles tiveram coragem de abrir a boca. Escuta, às vezes a gente deixa de ser um instrumento de Deus, a gente deixa de anunciar a boa notícia de Jesus por causa de uma palavra chamada medo. E eu quero te falar, a fé, ela não cancela, ela não lança fora o medo. O medo, ele continua existindo dentro de nós. O que é que as pessoas vão pensar? O que é que esse amigo vai dizer? Qual vai ser a reação do outro? A gente se preocupa muito com isso. A gente vai tendo esses medos, essas preocupações. A fé, ela não cancela, ela não lança fora o medo. Mas a fé faz você vencer o medo. A fé faz você ter uma convicção maior do que o seu medo. A fé faz você ter um desejo, uma vontade, um fogo no seu coração maior do que qualquer medo, maior do que qualquer timidez, maior do que qualquer introversão. Você percebe isso? Quando você está cheio da presença de Deus, cheio de fé, cheio do poder do Espírito Santo, é isso que acontece. Você ganha uma ousadia, uma coragem que supera todo medo. Todo medo. Então a primeira coisa, se nós vamos ser uma geração que não se cala, nós precisamos ter coragem. Você tem que ter coragem para ser um canal de Deus. Você tem que ter coragem para ser um instrumento do Senhor. Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, você precisa de coragem. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, escuta, a segunda coisa que nós vemos é que o texto diz assim, ainda no versículo 13, percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução. Comuns e sem instrução. A segunda coisa é que uma geração que não se cala, ela não possui nada de extraordinário em si mesma. Você pode dizer isso comigo? Uma geração que não se cala, não possui nada de extraordinário em si mesmo. Gente, Pedro e João, quem eles eram? Pescadores. Não eram homens estudados. Aliás, em termos de preparação acadêmica, o pessoal lá do Sinédrio era muito mais bem preparado que eles. Eles eram pescadores, iletrados. Eram homens que não tinham tanto conhecimento quanto aquelas autoridades, mas mesmo assim eles foram um canal de Deus. Porque, escuta, isso é tão importante eu e você nós entendermos. É que para fazer a diferença você não precisa ser extraordinário. Para fazer a diferença você não precisa ter 40 anos de igreja. Para fazer a diferença você não precisa ter um bacharel em teologia. Para fazer a diferença você não precisa ser pastor, pregador, líder, obreiro, diácono, presbítero, semideus, arcanjo, vice-serafim. Para ser um canal de Deus você não precisa nada de extraordinário. Deus usa pessoas comuns para revelar a sua glória. Deus usa pessoas comuns para revelar o seu poder. Deus usa o nosso ordinário e coloca o extra dele, que é o seu espírito, para produzir o extraordinário. Quem está comigo, diga amém. Quando você nota na Bíblia Sagrada, a todo tempo, Deus usa pessoas comuns. Deus usa homens e mulheres completamente comuns. Você não vê pessoas, uau, incríveis. Moisés, por exemplo, quando Deus o chama, a primeira coisa que ele diz: Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, eu sou gago. Como é que o Senhor quer que eu seja um líder? Como é que o Senhor quer que eu me coloque diante do povo e seja lá o líder do teu povo? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Jeremias a mesma coisa. Jeremias, Senhor, eu sou jovem demais. Você percebe que geralmente pessoas que Deus vai e chama, elas sempre têm como objeção a sua incapacidade. Eu não sou capaz, Senhor. Eu não sou bom o suficiente, Senhor. Eu sou novo demais. Eu sou jovem demais. Eu cheguei agora. Eu sou um novo convertido. Eu não sei tanto da Bíblia. Eu não conheço tanto como aquele outro. Sempre há uma desculpa. Qual a tua desculpa? Qual a sua justificativa para deixar de ser um canal de Deus? Qual a sua desculpa para deixar de ser um instrumento nas mãos do Senhor? Quando você sair desse lugar, qual a desculpa você vai colocar diante do Senhor? Vira para quem está perto de você e diga assim: cancele as suas desculpas para viver o seu chamado.
Vira para outra pessoa que está perto de você e diga: cancele as suas desculpas para viver o seu chamado. É isso que você nota. Quem não cancela as desculpas não vive o chamado. Guarda essa para a tua vida. Quando Moisés coloca diante de Deus, quando ele é chamado, é desculpa após desculpa após desculpa. Ele precisou cancelar as desculpas para viver o chamado. Ele precisou se deixar ser convencido pelo Senhor. Deus foi e disse: ô Moisés, você não está entendendo? Eu estou contigo, eu vou estar com você. Não é sobre você, não é sobre o seu poder, a sua capacidade, o quão extraordinário você é. É sobre o quão extraordinário eu sou. É sobre o quão poderoso é o Deus que está contigo. É sobre quem está com você, ô Moisés. Assim foi com Josué. Quando Josué é chamado por Deus e o Senhor fala: ei Josué, não tenha medo, não temas, não se apavore. Seja um canal de Deus, seja um instrumento do Senhor. Tome a terra que eu dei aí para o meu povo. Quando Deus chama Josué, olha que tremendo, olha que coisa incrível. No final do texto de Josué capítulo 1, o Senhor diz: porque eu, Josué, estou com você. Querido, o segredo não é quem você é. O segredo é quem está contigo. O segredo não é o quão poderoso, capaz, extraordinário você é. É o quão extraordinário o Senhor é na sua vida. O quão suficiente Ele é na sua vida. Se você tem Jesus, está com Jesus. Se o Espírito Santo habita em você, você tem mais do que você precisa para ser um canal de Deus e fazer a diferença. Amém? Amém. Cancele as suas desculpas para viver o seu chamado. Pedro e João eram homens comuns, eram homens iletrados, eram homens, por que não dizer, ordinários. Mas Deus utilizou a vida deles de forma extraordinária. A terceira característica que nós percebemos em Pedro e João aqui é que o versículo 13 diz assim: reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que frase linda. O povo ouve Pedro e João, e o que é que eles dizem? Nós reconhecemos que eles estiveram com Jesus. A terceira característica, eles tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Fale assim comigo: uma geração que não se cala. Uma geração que faz a diferença. Tem um relacionamento pessoal com Jesus. Quando Pedro e João são interrogados e as pessoas escutam eles, o pessoal não diz assim: ah, olha a faculdade que eles fizeram. O pessoal não diz: olha a igreja que eles fazem parte. O pessoal não reconheceu eles como: ah, olha, eles são lá da sinagoga. Não, não, não. As pessoas falaram: eles estiveram com Jesus. Reconheceram que eles estiveram com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas podem reconhecer que você é da igreja, mas ser de Jesus é outra coisa. O pastor falou há pouco sobre isso. Na mensagem dele ele ministrou sobre isso. Ele falou: as igrejas estão abarrotadas. Onde é que está o povo parecido com Jesus? Onde é que está o povo que tem um reflexo de Cristo no seu caráter, nas suas atitudes, nas suas escolhas, entende, na sua conduta, na integridade de vida? Ei, Pedro e João não foram reconhecidos como homens religiosos. Eles não foram reconhecidos como pessoas que sabem das Escrituras. Não, eles foram reconhecidos como homens que estiveram com Jesus. Às vezes eu fico pensando, refletindo sobre essa frase, e eu digo: Senhor, é isso que eu quero lá no último dia, quando eu tiver sepultado, 7 palmos debaixo aí da terra, na minha lápide. Eu quero que esteja lá: aqui jaz um homem que esteve com Jesus. Porque, Senhor, de nada vale se pessoa A ou B, grupo A ou B, me reconhecer por uma mensagem que eu preguei, um ministério que eu exerci, uma igreja que eu fiz parte. Não é sobre isso, Senhor. O que na verdade importa no final das contas é se eu estive contigo. É que a marca de Jesus esteja na minha vida. Então eu quero dizer para você, querido, estar no mergulhando é bom, estar na igreja é importantíssimo, plante-se na casa de Deus, mas tudo isso é um meio, não é um fim em si mesmo, é um meio. É um meio para você ter um relacionamento pessoal com Jesus. Aquilo que fala que a tua vida faz diferença nesse mundo é se você esteve com Jesus. Eu quero te perguntar: quem é que está perto de você? Quem é que anda contigo? Quem te conhece a fundo ao ponto de poder de fato dizer: ela esteve com Jesus, ela
ela anda com Jesus. Ele anda com Jesus. Ele fala como alguém que anda com Jesus. Ela anda, ela age, ela se conduz como alguém que anda com Jesus. Há uma marca de Jesus em você? Há uma marca de Jesus na sua vida? Será que andar com Jesus é algo tão visível, tão notório na nossa vida, que quem está perto consegue perceber e dizer: rapaz, ele anda com Jesus, ela anda com Cristo, ela anda com Jesus. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais isso vai contagiando a gente, você entende? E deixa eu te falar uma coisa, é nessa intimidade, a partir dessa intimidade com Jesus, é a partir dessa proximidade com o coração de Jesus, que a gente consegue ser uma geração que não se cala. Uma geração como Pedro e João. Pedro e João só foram ousados, corajosos, tiveram essa vida dedicada e entregue à causa do reino de Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham um coração ligado com o coração de Jesus. Querido, você sabe qual o grande motivo da frieza espiritual da igreja nos nossos dias? É a falta de intimidade com o coração de Jesus. A igreja não ouve mais o coração de Jesus. As pessoas se esfriam, o coração se esfria, o chamado é sepultado, é deixado de lado. Por quê? Porque o coração não escuta mais o coração de Jesus. Os ouvidos não estão mais atentos e sensíveis à voz de Jesus. Sabe, nós precisamos perceber quando Deus está, de fato, falando com os nossos corações. Às vezes o pessoal, e eu quero abrir essa observação aqui, às vezes o pessoal fala muito de chamado. Ah, porque é o meu chamado. Ah, porque Deus um dia me deu um chamado. Ah, porque uma irmãzinha veio colocar a mão na minha cabeça e disse: como é o chamado? O pessoal fala muito de chamado, né? E geralmente quando se fala de chamado é mais ou menos assim: Deus me chamou, mas me chamou para quê? Para fazer aquilo lá, para eu ir para as nações, para eu fazer não sei mais o quê. Como se o chamado fosse uma coisa que um dia você vai realizar. Até que o chamado apareça na tua vida, você faz o quê? Fica de braços cruzados, sentado na cadeira? É isso que a gente faz? Você está entendendo como o nosso conceito de chamado é meio esquisito? Porque de fato Deus pode ter promessas na nossa vida, Deus pode querer um dia nos usar de uma forma específica, mas eu quero dizer para você que chamado de Deus para a sua vida não é algo para o teu amanhã e para você deixar para exercer amanhã. Chamado de Deus é para você viver hoje. Chamado de Deus é para você viver e exercer hoje. Hoje. A todo tempo o Senhor está chamando. O que é chamado? É Deus chamar. Deus está chamando o seu coração. O que acontece é o seguinte: é que de vez em quando a gente está no modo avião. De vez em quando a gente está com o telefone fora do gancho. Deus liga, chama, e a gente não atende. A gente está no modo avião. As situações estão acontecendo, as oportunidades estão passando, pessoas que Deus está chamando você para ser um canal de transformação, para ser uma referência, para ser boca dele, estão diante de você. E aí você está no modo avião. Eu estou no meu modo avião. Eu estou com o telefone fora do gancho. Não importa o quanto Deus me chame, eu não consigo escutá-lo. Eu não consigo ouvi-lo. Eu não consigo discernir a voz dele. E vira para quem está perto de você e diz: coloca o telefone no gancho. Dobra o teu joelho e atende a ligação do céu. A intimidade com Jesus faz isso. Quando eu sou como Pedro e João, alguém que anda com Jesus, o meu coração passa a estar ligado ao coração de Jesus. A via é direta, a ligação é direta. Está tudo ligado. E aí eu fico atento. Quando Deus quer me chamar para eu fazer algo, para que eu faça a diferença na vida de alguém, eu estou ligado. Eu estou ligado. Sabe, se você abrir os seus olhos e permitir que o Espírito Santo te mostre, há pessoas hoje na sua vida que Deus está chamando você para ser um instrumento dele na vida delas. Quarta característica de uma geração que não se cala. Uma geração que não se cala, ela tem frutos contra os quais não há argumento. Diga assim comigo: uma geração que não se cala tem frutos contra os quais não há argumento. Não há argumento. Por exemplo, no versículo 14 diz assim: como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Ei, sabe o que é isso? Quando o pessoal foi lá interrogar Pedro e João, eles tentaram de todo jeito tirar os caras de canto, mas aí eles viram: ei, o aleijado foi curado e está aqui. Quem é que consegue negar
um milagre a realidade de um milagre? Quem é que consegue negar que um cara que todo mundo via ali na porta do templo, agora estava em pé andando? Ninguém podia negar. O milagre era inegável. Ou seja, o que Deus havia feito através de Pedro e João não dava para ser negado. Escuta uma coisa. Quando nós somos uma geração que faz a diferença, quando nós somos uma geração que não se cala, nós passamos a ter frutos que as pessoas não podem negar. Nós passamos a ter frutos que as pessoas não podem contrariar. Talvez eles não creiam como nós cremos, mas não vão conseguir negar aquilo que nós vivemos. Você pegou? Eu vou repetir para você captar. Talvez eles não creiam como nós cremos, mas eles não vão conseguir negar o que nós vivemos. Quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos a graça de Deus, os milagres da graça, as transformações e mudanças que acontecem, não dá para negar, é inegável. É inegável. Lá na nossa igreja, nós temos sempre o hábito durante o culto, não é? Após a mensagem de oferta, passar um vídeo que nós sempre chamamos de generosidade que transforma. É um vídeo testemunhal, é um testemunho. E aí é sempre uma família, ou um casal, ou uma criança, um adolescente, ou um jovem, alguém que foi alcançado pelo Evangelho através da nossa comunidade. E aí, todo domingo tem ali uma história. É uma das partes que eu mais amo no culto. Porque ali você vê, não o Evangelho que fala, nós vemos o Evangelho que transforma. Ali você não vê mais o Evangelho que tem uma mensagem. Nós vemos o Evangelho que tem poder. Nós vemos não o Evangelho que é bonito na boca. Nós vemos o Evangelho que faz diferença na vida. Deixa eu falar uma coisa pra você. Para ser uma geração que faz a diferença, a gente precisa falar menos e fazer mais. A gente precisa estar menos no discurso e mais na ação e na vida. Tem que ter mais fruto do que palavra, irmão. O problema é que a gente é muito ativista, não é? Na rede social, no Facebook, a gente escreve texto, a gente posta vídeo, a igreja faz e acontece. Na mensagem, no discurso. Mas cadê o fruto? Porque o mundo não está querendo saber daquilo que a gente fala. O mundo está querendo ver coerência naquilo que a gente vive. O mundo não está querendo saber da mensagem bonita que a gente tem para dizer. Ele está querendo ver transformação de vida. É quando a gente diz, eu antes era cego, agora eu vejo. Eu antes não andava, agora eu ando. Eu antes não conseguia enxergar, agora enxergo. O que eu não conseguia ouvir, eu agora escuto. Eu agora sou um ser humano, uma pessoa transformada pelo amor de Jesus. Queridos, são esses frutos. É o fruto de vida, é o fruto do caráter. É a transformação que Deus opera em nós e através de nós. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de menos palavra, mais ação. Menos discurso e mais fruto. Vira para quem está perto de você e diga assim, menos discurso e mais fruto. A quinta característica de uma geração que não se cala é que uma geração que não se cala, ela tem uma obediência ao chamado de Deus. Ela obedece ao chamado de Deus. O versículo 19 é Pedro quem diz assim, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês e não a Deus. O que ele estava dizendo é, entre obedecer aos homens e ao Senhor, eu fico em obedecer ao Senhor. Foi Deus quem chamou, Deus que nos enviou, Deus que nos comissionou para isso. A gente não pode abrir mão do chamado de Deus, da ordem de Deus, da direção do Senhor. Uma geração que faz a diferença é uma geração que não abre mão de realizar e cumprir o seu propósito e o seu papel, porque entende que isso não é uma questão de eu quero, eu acho que eu vou fazer. Não. É uma questão de obediência. Sairmos desse lugar e sermos um canal do Senhor na vida das pessoas, sermos um instrumento de Deus na vida das pessoas, não é uma questão de, eu estou pronto para isso, eu estou preparado, eu estou disposto. Não. É uma questão de obediência. A nossa omissão, querido, é desobediência. Não é timidez, não é introversão. É desobediência. Nós precisamos ser um canal de Deus porque esse é o chamado do Senhor.
E eu quero perguntar para você se você está disposto a obedecer a voz do Espírito Santo na sua vida. A obedecer o Senhor. Nos nossos dias também eu tenho visto uma igreja, e eu falo como alguém que vai a igrejas, visita, ministra e prega. Tenho percebido um espírito clientelista no povo de Deus. É uma minoria que faz a obra de Deus e uma maioria que se serve da obra de Deus. Uma minoria que faz, que junta, que prega, que organiza, que serve, que enfim, se mobiliza. E uma maioria que recebe, que consome, que é servida, e ainda quando o negócio não está bom, reclama, critica, acha ruim e fala mal do pastor. Você está entendendo? Pois é. É um espírito clientelista. Deus tem filho, não tem cliente. Deus tem filho, não tem cliente. A igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro, não é a cliente do Cordeiro. É a noiva. Você está entendendo? A noiva faz tudo pelo noivo. A noiva se mobiliza pelo noivo. Eu estou noivo. Meu irmão, o que eu puder fazer para agradar minha noiva, eu faço. E o que ela pode fazer para me agradar, ela faz. É uma questão de amor. Cadê os casados aí, os casais? Não é verdade? Olha aí, dá glória. Tô chegando lá. Jesus vai me livrar desse deserto. Deixa eu falar uma coisa. Quando você ama alguém, você faz por amor. O sacrifício que for, a loucura de amor que for. Se não é contra os princípios do Senhor, você faz. Porque você ama o outro. E quando é por amor, você faz com prazer, você faz com vontade. Você faz porque o outro é importante para você, sim ou não? Sim. Quando nós amamos Jesus, é isso que acontece. E a noiva de Jesus, que é a igreja de Jesus, tem como missão se mobilizar pela causa do seu noivo, Jesus Cristo. Pelo reino do seu noivo, Jesus. A gente precisa ser menos cliente, irmão. Se mobilizar mais. Colocar mais a mão na massa. E eu repito, a nossa missão não é questão de timidez. A nossa missão não é questão de é porque eu não gosto, é porque eu não sei, é porque eu sou assim, é porque eu prefiro ficar no meu lugar. Pois não prefira não, querido, porque Jesus não preferiu ficar no lugar dele. Ele desceu da glória, veio para a terra e morreu na cruz. Então não prefira não ficar no seu lugar, se mova. Arranque-se do assento. Pegue uma toalha, coloque sobre os seus ombros e procure os pés de alguém para lavar. Porque foi isso que Jesus falou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavo os vossos pés, por que vocês não fazem o mesmo? Nós temos esse chamado de servir, de sermos servos, de sermos um canal de Deus. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que desse mergulhando, se aqui tem 110, 100 pessoas durante esse retiro, que sejam 100 homens e mulheres, jovens e adolescentes, que vão sair desse lugar para ser um canal de transformação, para ser agentes de mudança, para serem servos da obra de Deus, para serem ceifeiros dessa seara, para dizerem, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir os teus propósitos, para suar a minha camisa, para ralar mesmo, para lavar os pés de alguém, Senhor, para ser um canal dentro da minha igreja, um canal dentro do ministério que eu faço parte, Senhor, porque eu sei, o Senhor está às portas e eu quero trabalhar, Senhor, para a tua glória. Amém. Amém? Amém. Vamos inverter essa estatística no nome de Jesus. Tem que ser a minoria que é servida e a maioria que serve. Amém? Amém. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? Amém. Mas se você ficar também só dizendo amém, irmão, daqui não mudar nada, também não adianta nada. O seu amém é mesmo que nada. Então quando você sair daqui, se resolva, se decida. Coloca a mão na massa, procura alguma coisa. Lá no Ceará a gente diz assim, procura uma muda de roupa para lavar. Aqui como a igreja a gente não faz isso. A gente diz, procure pés para lavar. Procure uma vida para alcançar. Procure uma pessoa para você interceder. Procure alguém para você ser um canal de Jesus. Procure alguém para você ser um canal de transformação. No nome de Jesus. E por último, enquanto o louvor volta, o louvor pode voltar. Acabou aí o break, viu, irmão? Mãozinho do louvor. Volte para cá, meu filho. Acabou seu intervalo. Por último, para encerrar. Quando eu e você somos essa geração que não se cala, posso fazer uma revisão com você? Então vamos fazer uma breve revisão. Primeiro, precisamos coragem para anunciar. Diga, coragem de anunciar. Coragem de anunciar. Segundo, precisamos entender que
Não possuímos nada de extraordinário em nós mesmos. Diga comigo, nada de extraordinário em nós mesmos. Nosso extraordinário é o Senhor. E Ele é mais do que o suficiente, a graça dele te basta. Amém? Terceiro, precisamos de um relacionamento que é pessoal com Jesus. Diga assim comigo, menos religião, mais relacionamento. Mais contato pessoal com Jesus. Quarto, precisamos de frutos contra os quais não há argumento. Diga comigo, menos discurso, mais fruto. Por último, precisamos obedecer ao chamado de Deus. Diga comigo, menos desculpas e mais obediência ao chamado. E aí você talvez se pergunte, mas como é que Pedro e João se tornaram homens assim, hein? Como é que Pedro e João se tornaram homens que são esse canal de mudança e de transformação, meu Deus? Como? Eu te digo como. Você lembra de Pedro? Quando Pedro foi chamado por Jesus? Quando Pedro estava lá pescando peixe? E Jesus o encontrou e disse para ele e para João, ei, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. E eles largaram as redes e começaram a seguir Jesus? Pois então. Quando eles começaram a seguir Jesus, o fato de seguir Jesus não tornou Pedro uma pessoa nova do dia para a noite. Muita coisa precisava ser mudada no coração de Pedro. Uma das coisas que Pedro tinha era o sangue quente. Ele tinha o sangue quente. Pedro, por qualquer problema, já perdia a cabeça. Quando os homens chegaram lá para pegar Jesus no jardim do Getsemane, Pedro sacou a espada e arrancou a orelha lá do rapaz que veio junto com a comitiva prender Jesus. Jesus teve que ensinar Pedro, não é assim que funciona. Você não está entendendo. Parece que Pedro ainda estava lá na lei, ó. Jesus estava tentando incutir em Pedro o coração da graça. Enfim, o que nós vemos é que durante esse tempo, Pedro vai sendo moldado e lapidado. Mas quando Jesus é preso e o pessoal interroga Pedro, perguntando, ei, tu é um daqueles que estava com ele, né? O que Pedro diz? Não, eu? Por favor, nem me confunda com esse pessoal. E eles novamente perguntam, não, nós vimos você com Jesus. Não. Nós te vimos com Jesus. Não. Ele nega 3 vezes. O galo canta e a profecia de Jesus se cumpre. Jesus já havia profetizado que Pedro o negaria. E aí Pedro chora amargamente, porque ele nega o seu mestre. Pedro tem a cabeça quente. Pedro age pelas emoções. E Pedro, na hora da pressão, dá para trás, nega Jesus. Mas quando no Pentecostes o Espírito Santo ele é derramado, quando o poder do Espírito Santo reveste a vida de Pedro, e cheio do Espírito Santo, então ele abre a sua boca e ele começa a pregar. Milhares de pessoas convertem. É aí que nasce o Pedro de Atos. Ou seja, Pedro dos Evangelhos é um Pedro sanguíneo, é um Pedro inconstante. Lembra do que eu falei ontem sobre a inconstância? É um Pedro montanha-russa. Mas o Pedro de Atos não. O Pedro de Atos é corajoso, é ousado, é obediente, é leal, é disponível ao Senhor, é um canal de transformação para outras pessoas. Não consegue passar e ver alguém precisando de um toque de Jesus e ele logo se dispõe a ser um canal para esse toque, para essa mudança. Porque o Pedro de Atos é o Pedro que nasceu no Pentecostes, é o Pedro que recebe o poder, a unção do Espírito Santo, é o Pedro cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, sabe quando você se torna ousado, corajoso? Quando eu e você somos essa geração que não se cala. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida. Não apenas por um momento, não apenas em um instante, não apenas em uma experiência emocional, mas quando o Espírito Santo ele enche você verdadeiramente. Quando você começa a andar com o Senhor, cheio do poder do Espírito Santo. Como agora há pouco o pastor pregava, quando somos então, a partir desse enchimento, guiados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 31. A palavra
palavra de Deus fala que Pedro, João e toda a igreja, quando estavam reunidos, eles oravam. E a Bíblia diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha a fonte da coragem aqui. Atos 4:31. Como é que eles anunciavam corajosamente a palavra? Porque eles haviam estado cheios. Eles haviam se submetido ao enchimento do Espírito Santo. Eu quero dizer para você uma coisa. A geração que não se cala é uma geração cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você já viu um copo cheio de água? Às vezes quando você está carregando um copo cheio até a tampa de água, o que você faz? Você pega uma das mãos e protege, para não esbarrar em alguém, porque o copo que está cheio de água, se esbarrar em alguém, molha a pessoa facilmente. Quando você está cheio do Espírito Santo, é assim que acontece. Facilmente, ao esbarrar em alguém, você molha esse alguém das águas do Espírito Santo. É impossível aquilo ficar apenas em você. É impossível aquilo ficar retido apenas em você. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, esse rio de águas vivas, ele flui de nós para outras pessoas. É assim que nós somos a geração que não se cala. E olha, Jesus falou sobre isso em João capítulo 7. Jesus Cristo, ele havia profetizado dizendo: ei, quando o Espírito Santo estiver em vocês, vocês serão como alguém de quem flui um rio de águas vivas. Você está entendendo? Você passa a ser um chafariz, uma fonte, de onde essas águas brotam, de onde essas águas fluem. Você passa a ser alguém de quem o poder e a vida do Espírito Santo emana para alcançar outras pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Pois nós vamos orar, e eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos, porque nós não podemos sair desse lugar para guardar essa experiência conosco. Nós não podemos sair desse lugar tendo mergulhado em Deus e estar muito bem, obrigado, satisfeitos com isso. Não, nós precisamos sair desse lugar e arrastar com redes de graça, com redes de misericórdia, toda uma geração para que ela também mergulhe no Senhor. Nós precisamos sair desse lugar para pescar pessoas para Jesus, para pescar pessoas para esse oceano da graça de Deus, para trazê-las, arrastá-las para o mar do Espírito Santo também, para levá-las a esse mergulho transformador. Nós precisamos sair desse lugar para que esse rio flua de nós e não fique em nós. Você não é fonte parada, querido. Você é fonte que flui. Você é fonte de quem brota a graça, o amor do Senhor Jesus. Deus quer usar a minha vida e a sua. Deus quer usar. Eu queria que você começasse a parar por um momento e a pensar como seria cada lugar que o Senhor tem te colocado e plantado você, porque Ele não tem te plantado em lugares aleatórios. O nosso Deus te planta em lugares estratégicos. Ele diz que nós somos a cidade edificada sobre o monte. Sabe o que é isso? A cidade edificada sobre o monte é a cidade que não pode ser ignorada. Ela está sobre o monte, ou seja, não dá para estar encoberta, oculta. Todo mundo que passa vê ela. Deus coloca você em lugares estratégicos para que você não fique despercebido, para que as pessoas olhem e te vejam. Sabe para quê? Para que Jesus resplandeça através de você. Esse trabalho que você tem, Jesus que providenciou. É o campo missionário que Ele te deu. Essa escola que você tem, essa escola onde você está, esse lugar aí, pois então, foi Jesus quem providenciou. Ele te colocou nessa sala de aula. Essa menina que senta do teu lado é provisão do Senhor. Esse amigo que tem andado com você é provisão do Senhor. Você está posicionado estrategicamente pelo Pai para ser um farol, para ser um canal, para ser luz, para ser sal. Ei, esse lugar, essa família que você está, que você diz: Deus, eu podia ter nascido naquela outra, eu podia ter nascido na família do amigo, da irmã aqui, família maravilhosa, todo mundo é bom, amoroso. Você nasceu nessa família por propósito de Deus. Papai e mamãe que Jesus te deu é com propósito. É para você ser canal na vida deles. Na minha casa por tantos anos eu orei pelos meus pais.
Enquanto eles dormiam, eu ia lá e eu orava na porta deles, eu clamava, dizia: Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, a minha casa é tua, a minha casa vai te servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu clamava e eu orava, e eu pedia: Senhor, opera, transforma, muda esse coração. Meu lar era um lugar de bebida, de briga, de conflito. Hoje é um lugar de oração, de paz. Hoje é um lugar onde eu acordo, eu ouço a minha mãe orando. Hoje é um lugar onde a minha mãe pede para que nós façamos reuniões de oração. Hoje é um lugar onde todo domingo eu não preciso mais estar empurrando eles para a igreja. Eles é que vão e me chamam. Quando eu dou conta, eles já estão na igreja. Olha aí. Você entende? Deus te plantou nessa casa por um motivo. Deus te plantou por uma razão. Agora, querido, larga a timidez, rasga o medo, e no nome de Jesus, receba da ousadia do Senhor, receba da coragem do Senhor, receba do poder do Espírito Santo, para você ser um canal do Senhor, para você ser uma fonte da presença e do poder de Deus, para você arrastar esse pessoal todo aí para as águas do amor de Jesus, para um mergulhar da graça de Jesus. Ei, esses amigos aí com quem você cresceu, não esquece deles não. Só porque você conheceu Jesus, você agora esquece, não quer mais saber deles. Ei, não esquece não. Não é para você se associar com eles, mas é para você ministrar a vida deles. Tem uma diferença entre se associar e ministrar. Há pessoas que Deus não quer que a gente se associe com elas, mas o Senhor quer que a gente ministre na vida delas. E a gente só pode ministrar quando a gente ama. A gente só pode ministrar quando a gente constrói a ponte no relacionamento. A gente só pode ministrar quando a gente quebra o isolamento. Esquece deles não. Esquece deles não. Eles estavam contigo no tempo da festa, estavam contigo no tempo das drogas, estavam contigo no tempo da bebida. Deus te deu a graça, você caiu do cavalo, como Paulo, você teve, não é? A luz brilhando sobre você na estrada de Damasco, e você conheceu o Senhor Jesus. Mas volta para lá para trazer eles, para carregar eles, porque o Senhor te chamou para ser pescador dessas vidas. O Senhor te chamou para anunciar a boa notícia de que o mesmo Jesus que te amou, o mesmo Jesus que te resgatou, o mesmo Jesus que te deu vida e sentido, é o mesmo Jesus que é poderoso para dar vida a eles. Vai lá, querido, vai lá, seja canal de Deus, clame por eles, interceda por eles, e abra a sua boca, ame essas vidas e seja um instrumento do Senhor para essas vidas. A igreja, nós precisamos sair da bolha e ser canal de Deus nessa geração, no nome de Jesus. Você crê nisso? Será que há pessoas que o Senhor já está colocando no seu coração, que você está entendendo aí que Ele está te chamando para você alcançar? Há pessoas aí que Jesus já está tocando no teu coração, abrindo os teus olhos e fazendo você entender que você precisa ser um canal de Deus para eles, amém? Amém! Amém? Sim ou não? Será que há uns familiares aí que você já tinha esquecido, entregado, lavado as mãos, dito assim: esse aí não tem mais jeito não? Tem jeito sim, tem jeito. Até para a morte Jesus tem jeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você está entendendo? Gente quebrada é a especialidade de Deus. Querido, no nosso mundo as coisas quebradas não servem mais para nada, vai para o lixo. Um relógio que quebra de vez, o que é que você faz? Se não tem mais conserto, você joga no lixo. Uma cadeira que se quebra mesmo, que não tem mais jeito, não tem mais conserto, o que é que você faz? Você joga no lixo. Agora, nas mãos do Senhor, coisas quebradas é exatamente o que Ele gosta. Uma vida quebrada, um coração quebrado é a especialidade de Deus. Você está ligado em Jeremias 18? Para que o oleiro fizesse então um vaso novo, ele desconstruiu o vaso velho. Ou seja, vaso quebrado, peça quebrada, é a especialidade de Deus. Deus tem PhD nesse negócio chamado restauração, aleluia. E Ele quer que você seja essa geração que é canal de restauração. Você crê nisso? Amém. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, porque sozinho não dá jeito não tem como não. Quem aqui tem alguma coisa para oferecer para alguém? Eu não tenho. A única coisa que eu tenho na minha vida para oferecer e compartilhar com alguém é aquilo que pela graça o Espírito Santo me concede. Ou seja, é só pelo Espírito Santo na minha vida que eu posso apontar o caminho da esperança para alguém. Então eu e você precisamos do Espírito Santo. Quantos têm sede do Espírito Santo? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.